Muito bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Esse que vos fala é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é passar essa minha experiência que eu tive com áudio durante todos esses anos. E dando hoje continuidade ao curso completo do Sonar X3, entraremos no módulo 16, ao qual iremos falar sobre a configuração dos plugins dentro da DAW, customização, a migração dos plugins das versões anteriores ao Sonar X3 e toda essa parte de configuração, que é uma parte muito importante, porque às vezes nós colocamos lá uma ferramenta para nos auxiliar e ela acaba estragando todo o projeto porque não foi feito as configurações iniciais para que ela funcionasse com toda a sua performance. O Sonar, senhores, suporta tanto os VST como os DirectX, que são conhecidos como os plugins, assim também como os VSTi. Tem esse I no final, quer dizer o quê? Que são instrumentos virtuais, mas nosso foco hoje será os VSTs e posteriormente falaremos sobre os VSTis. Os arquivos dos VSTs, elas são em três categorias, são os VSTs, né, os antigos, o início de tudo, depois houve uma inovação para os VST2 e hoje estamos nos VST3. Os DirectX não houve nenhuma modificação, ao qual mais na frente nós iremos explicar o porquê dessas três categorias, as vantagens e desvantagens de cada uma. Todas as vezes que os senhores abrem o Sonar ele faz uma análise, um escaneamento de todos os plugins que existem instalados no seu PC. Então isso é um padrão para ele saber se houve novos plugins foram instalados, como está acontecendo aqui agora. E no final eles nos falam o quantos plugins foram removidos, quantos tem novo e quantos deram erros. No meu caso aqui não houve nenhum erro e não foi nenhum removido e não tem nenhum novo. Eu vou abrir aqui um novo projeto, botar um nome qualquer para nós darmos início ao nosso estudo. Bom, senhores, essa análise inicial, ela pode ser customizada pelo operador, que muita gente não gosta que fica, porque às vezes tem certos escaneamento que demora. Primeiro ele faz o escaneamento para depois a pessoa começar a trabalhar com o Sonar. E para muitos isso não é interessante. E eu vou explicar as formas que o Sonar faz esse escaneamento, dessa procura de novos plugins ou da detenção de plugins que estejam defeituosos ou que houve falha. Para isso, senhores, para controlar essa parte, essa janela, né, esse escaneamento, vem até Edit, vem em Preferência ou apertando a letra P do teclado e irá abrir essa janela que são as configurações do Sonar. Iremos até File, né, Arquivos, e em Arquivo nós vamos até aonde? VST7, quer dizer, configurações dos plugins. Vamos botar de uma forma assim mais interpretativa. E nessa janela nós iremos agora estudá-la. E nessa janela aqui, nós temos essa segunda opção, que são Scan Option, quer dizer, as opções que os senhores querem que o Sonar faça esse escaneamento. E apertando nessa seta para baixo, a primeira, Automatic Breakout Scan. O automático já está dizendo tudo. Isso quer dizer o quê? Que automaticamente, todas as vezes que o senhor abrir o Sonar, ele já vai fazer uma procura, uma varredura geral. E por isso demora mais. Então os senhores terão que aguardar um período para que o Sonar veja isso primeiro, antes dos senhores começar a trabalhar. Existe o segundo, que é Scan on Standup. Essa segunda opção, senhores, eu considero às vezes ela até a melhor, porque ela faz uma varredura também, mas só que ela segundo plano, o que permite os senhores a ir trabalhar. Essa verificação em segundo plano, ela é mais rápida e você pode começar a trabalhar em projeto sem ter que ficar esperando que ele faça o escaneamento. E qualquer plugin recém-instalado vai ser detectado, sem ter que ficar reiniciando o Sonar, indo e voltando. Ele faz isso de uma forma mais escondida. Eu considero a melhor. E temos a última, que é a verificação manual. Só irá fazer esse escaneamento quando os senhores desejarem. De uma certa forma, eu acho essa forma ruim, porque às vezes, por um acaso, os senhores instalam qualquer coisa e esqueçam disso, quer dizer, o plugin vai ficar lá perdido e não entrará na listagem dos plugins que estão dentro do Sonar. Logo abaixo, senhores, nós temos aqui duas opções que são de rescan, de seja o que? Ele vai fazer
uma procura naqueles que falharam da forma como os senhores botarem aqui, que eu vou até deixar na forma melhor. Dessa forma, ele vai procurar uma vez só. Ele vai fazer a análise completa. Os senhores chegando aqui e mandando e selecionando essa janela, vocês estão dizendo a ele para fazer o quê? Ele fazer isso como se fosse assim 2 vezes. Ele faz um escaneamento completo, depois ele faz um segundo reescaneamento completo para verificar se existem novos plugins. E a janela de cima é para reescanear todos aqueles plugins que falharam. Ele vê isso a primeira vez e vê isso uma segunda vez. Eu geralmente deixo isso desabilitado. Eu acho que só uma vez ele vendo, para mim já está ótimo. A não ser que desapareça, aí eu faço, se deu um problema, não encontro um certo plugin que já esteja listado, que nós vamos falar a seguir, aí sim eu uso essa metodologia. Quando os senhores instalam o Sonar, né, qualquer versão, ele logicamente precisa de um lugar para guardar esses plugins e que ele saiba que estejam lá. Então, por padrão, vem sempre em C, programa filé, Qualcoalk, VST plugins. Sempre essa pasta é uma das pastas que ele cria para guardar os plugins. Assim como a pasta Stamberg. Ele cria essa pasta também porque existe no mercado, e nós sabemos que essa empresa é a pioneira nessa área, né, de VST. Ela é muito antiga. Então, o pessoal da Sonar supôs que as pessoas poderiam instalar muitos plugins dessa firma e ela não vai para essa pasta. Então ele também já vê essa pasta. E arquivo de programa VST plugins, como está aqui. Então, é 3 pastas que o Sonar escolhe. Mas acontece às vezes, senhores, que os senhores, ao instalar um certo plugin, ele não vai para nenhuma dessas 3 pastas. Então, o Sonar, logicamente, ele vai fazer o escaneamento em cima das pastas que estiverem aqui em cima. Aqui é que diz o Sonar, senão ele ia fazer o escaneamento de todo o HD, né? Entrar no Windows, nos programas que os senhores têm dentro do seu computador, e isso ia demorar horas. Então, para resolver essa coisa de uma maneira mais rápida, existem essas 3 pastas. E caso os senhores instalem um plugin e ele não vá para essas 3 pastas, os senhores terão que chegar aqui e adicionar, procurar dentro do seu computador aonde está a pasta, e lá, e chegando aqui, manda adicionar. Eu vou adicionar aqui qualquer pasta, eu vou botar aqui, ó, a biblioteca. Na biblioteca eu vou botar imagem, ó. Falar que é a imagem, vou botar OK, ó. Ver que entrou aqui agora a imagem. Para remover uma pasta, basta apertar aqui e remova. Quer dizer, quando eu coloquei aquela pasta de imagem, no escaneamento, o Sonar ia escanear aquela pasta à procura de plugins. Então, se acontecer do senhor instalar um plugin e ele não aparecer na sua listagem dentro do Sonar, vai lá, cure dentro do C, aonde está instalado, e mostra ao Sonar que ali tem um plugin. E ele vai passar sempre a escanear. Então, muitos poderão falar, Jorge, tá, e o VST e os DirectX, você não falou deles, como é que o Sonar vai encontrar? Os DirectX, senhores, são plugins que instala globalmente no Windows e são vistos por qualquer programa que usa a metodologia DirectX. Por isso não há necessidade, porque isso aí ele já procura, já é incorporado ao próprio sistema os DirectX. Dando continuidade, irei fechar essa janela e vamos continuar falando. Bom, senhores, eu disse que existem 3 tipos de VST. Os iniciais, que hoje em dia já não se fabricam mais, que é os VST puro, os VST 2 e o VST 3. Nessa categoria, os que são comuns hoje em dia são o 2 e o 3, como nós podemos ver aqui nas pastas listadas dos plugins. Deixa eu baixar aqui esse console e veja que, olha, temos aqui os VST3 e os VST2. Por que um é melhor do que o outro? Lógico, senhores, se houve versões 0, 2 e 3, né, a primeira, a segunda e a terceira, é porque houve grande melhoria. E a última versão, eu vou falar só da última, que mais importa, ela teve muitos benefícios em cima de erros que houve com o VST2. Qual é um dos erros? Melhoria no desempenho da sua CPU. Por quê? Hoje os VS3, eles podem detectar silêncio automaticamente, e quando está em silêncio, ele automaticamente, ele não funciona, ele não faz processo. Por isso economiza, né, o desempenho da sua CPU. Se não houver sinal de entrada dentro dele, ele simplesmente não trabalha. Toda vez que entrou o sinal, ele, opa, vou trabalhar, é agora. Então, essa é uma das melhorias. A segunda, eles, quando entram em qualquer DAW, eles já sabem
se organizar automaticamente por uma lista hierárquica, né, por categoria. E isso ajuda também a construir um menu, que ele sozinho já sabe para onde ir. Se os senhores olharem aqui os VSTs, vê que ele já diz, ó, aqui, ó, reverb, o espacial, ele já diz aqui sobre os que são para pitch, tá vendo? Os EQ, eles já vão para uma pasta, já eles mesmos se organizam, sem precisar dos senhores estar se preocupando com os VSTs. Se acabou de instalar, ele pode ter certeza que ele vai procurar se ele é um EQ. Ele, vou lá para a pasta do EQ. Ele já vai para a família dele, ele procura isso sozinho, sem que haja necessidade dos senhores fazerem isso manualmente, como eu vou mostrar mais à frente. A outra coisa do VST3 é que eles fazem mudanças rápidas de amostra, ou seja, se os senhores fizeram uma automação, essa automação ela é rápida e precisa, ele acompanha, ele é rápido, ele faz manobras rápidas, todo o processamento dele ele acompanha em tempo real, não fica ainda processando, analisando, eu tenho que virar lá na esquina, não, ele virou aquele, já virou junto com o que os senhores querem que ele faça. Isso também foi uma grande melhoria. Outra coisa, as suas janelas, elas são redimensionáveis, ou seja, a propriedade das páginas da janela só pode direcionar de uma forma bem flexível, né, para quem gosta de botar assim na tela maior. Outra coisa, você pode também, com a automação, como eu falei, que é rápido, de ligar e ligar ele de uma forma muito rápida, via automação. E por fim, a maioria dos VST processa em áudio em 64 bits, coisa que não acontece com os outros anteriores. Você quer trabalhar em 64 bits, ele é para esse tipo de trabalho, esse tipo de processo. E continuando a falar do VST3, eu vou abrir novamente a nossa preferência, nossa configuração, e vamos agora falar desse VST3 Migration, quer dizer, migração do VST3. O que quer dizer isso? Bom, senhores, isso é o seguinte, se os senhores têm, que logicamente sempre terá, no seu sonar ambas as versões 2 e 3, elas estão disponíveis dentro do seu sonar, os senhores podem dizer, né, falar para o sonar ou instruir o sonar para atualizar automaticamente para a versão VST3 ao carregar um projeto que tenha a versão antiga. Que ele faz? Ele troca, ele faz essa troca. Então, a primeira opção, os senhores estão instruindo o sonar, falando o quê? Olha, se tiver um plugin VST2 lá, e tiver um VST3, esconda o VST2, eu não quero nem ver lá na listagem. E a segunda opção, que é ela diz o seguinte, olha, ao abrir um projeto, por favor, vá lá, tira o 2 e bote o 3 para mim. Simplesmente assim. Isso vocês estão dizendo que essas duas janelas aqui ao ser selecionada. Vamos passar então mais para frente. É lógico, senhores, que essa migração depende também dos plugins que os senhores têm instalado na sua máquina e se existe uma compatibilidade de uso entre eles. Na cabeça eu trabalho em 64 bits, mas só tem plugin de 62 em VST2. E às vezes só querem uma substituição. Caso não haja uma correspondente, ele não fará. Por isso nós temos que falar, eu marquei aqui, mas não substituiu no meu projeto, porque não existe um plugin que substitua aquele que já existe atualmente. Ele só faz a coisa dentro de uma certeza. Senhores, nós temos nossos plugins que estão instalados no nosso PC, logicamente devem estar numa área. E no sonar fica nessa janela que fica aqui ao lado, que você fecha e abre. E aqui a primeira parte, como já foi dito, vem as partes de áudio. E a segunda é o nosso famoso plugin que estamos falando hoje. E vejam que eles vêm listados em VST3, VST2. A outra forma dos senhores verem onde estão os plugins é através da própria track. Só tem uma track e eu vou aqui inserir uma track. E aqui os senhores colocariam áudio FX e ele vem também a mesma janela. Até aqui nós falamos sobre a configuração do plugin com relação ao próprio sonar. Agora vamos falar da configuração do plugin ao próprio plugin. Para isso, nós temos aqui uma setinha ao lado de plugins, onde nós temos aqui esse Manage Layout. Vamos abri-lo e vamos entendê-lo. É sempre a primeira opção. Ela está aqui. Essa janela, senhores, ela lista todos os plugins que o sonar conseguiu detectar dentro da sua máquina. Tanto em DirectX, tá vendo? Todos que tem, ó, da Microsoft e tal, que usam uma forma de drive global. Os VST2, que às vezes demora, porque tem muito, então ele está relistando aqui, montando a listagem. Está aqui. Temos os VST3, que estão aqui. Os plugins embaixo aqui para instrumento, né? MIDI, instrumento em geral, e até os plugins para os controles de superfície. Vamos nos ater à parte de cima. E nessa janela, os senhores podem muito bem fazer sua personalização
dos plugins como vão aparecer aqui. E não só isso, fazer a configuração de cada um deles. Como? A primeira, vamos falar sobre customizar. Os senhores podem, por exemplo, excluir um plugin. Eu não quero que apareça na lista de plugin. Excluir. Pode, e aqui ele mostra os que estão habilitados e embaixo os que foram excluídos pelo Sonar. E como podem ver, não foram excluídos nenhum. Então vou voltar para os que estão habilitados, que nos interessa. E aqui os senhores podem deixar essa opção habilitada e deixar permanentemente mostrando também os outros, que não é interessante. Então nem vamos falar dessa janela. Então, como falei, vocês podem escolher um plugin e excluir, ó. Clique em cima dele, vem aqui excluir o plugin. E aqui, senhores, eu vou pular essa parte aqui e vou deixar para o final, que aqui é como os senhores personalizar isso aqui. Os senhores estão vendo dessa forma que o Sonar escolheu para que fosse assim. Mas os senhores podem botar os plugins de forma organizada, como eu gosto de trabalhar. Eu não fiz aqui porque eu tive um problema com o PC e tive que formatá-lo. Então estou começando do zero. Então só os senhores notem que ao clicar em cima de um plugin, ele dá a informação aqui aonde está esse plugin, a DLL dele, para que o Sonar encontre, né? Da onde é, ele é da Wave. A Option abre justamente aquela janela que nós vimos lá em preferência, para nós colocarmos, né, nós adicionarmos uma pasta onde esteja um plugin. Já foi falado de todas aquelas formas, eu vou cancelar. E a segunda opção aqui, ela tem a ver, essa scan aqui, ela tem a ver com aquela mesma janela lá, mandando fazer um scan de todos os plugins. Aqui é uma outra forma dos senhores também fazer aquele mesmo processo. Bom, vamos da janela que interessa, que é essa janela aqui do meio. Os senhores notem que ele está demorando, tá vendo, a fazer o processo, porque eu não fiz uma atualização, coisa que eu já falei no nosso curso, já existe aí já um estudo sobre isso. Então vou ter que atualizar esse Sonar, por isso que às vezes ele demora um pouco, era para estar esse processo mais rápido. Mas vamos prosseguindo. Plugins, propriedades. Nessa janela é que nós vamos realmente ter o controle do plugin na sua forma global, não é na forma de processo, de como eu quero que ele trabalhe. Não, é na forma global de funcionamento dele. E é uma coisa que muita gente não se preocupa e às vezes tem problema lá na frente e não sabe o porquê. Está colocando o plugin lá e está vendo problema. Então vamos agora entender o porquê, às vezes, de problemas que nós ficamos coçando a cabeça e não consegue resolver. A primeira opção, Enable as plugins, quer dizer o quê? Para que esse plugin, o que está selecionado, não esqueça que ele é personalizado. Cada um deles tem uma propriedade. Não está fazendo isso aqui para todos os plugins que estão na sua lista. Não, é só para o que esteja selecionado. Eu vou aqui apertar OK e vou abrir outro. Então veja que eu escolhi agora um novo plugin, vou abrir a propriedade e vamos lá. Senhores, ele aqui está habilitado, Enable as plugins. Se os senhores desabilitar aqui, pode acontecer dos senhores colocarem o plugin lá e ele ficar lá como um visitante, sem nenhum processo. De default, ele vai estar sempre habilitado. Os senhores têm um plugin na sua máquina, botou ele lá porque quer usá-lo. Então, não tem lógica, aqui está desabilitado. Se ocorrer algum erro, foi porque o senhores ordenou ao Sonar e falou, olha, pode ir para lá, mas não quero que ele trabalhe. Então, preste atenção se houver um problema desse, vir aqui ver naquele plugin se aqui está habilitado. A segura configuração tem a ver com configure as widgets, que são para configuração para o síntese, ou seja, para plugins que tem a ver com VSTI. Não é o caso de hoje. Vamos continuar. Que é para configurar, configure Stamp Basic Effect. Quer dizer o que, senhores? Que ele seja configurado lá dentro da sua DAW de acordo com aquilo que os senhores queiram. Que ele seja configurado baseado no tempo, ou se for, por exemplo, um delay, que aquele tempo de atraso, ou o tempo de atraso dele seja aquele que os senhores fizeram lá, que seja proposto para que ele faça. Se os senhores desmarcar aqui, ele simplesmente não vai fazer de acordo com o que os senhores querem, e sim em cima do andamento do tempo do projeto. Simplesmente vai ficar ali preso aquilo ali. Os senhores não tem como fazer realmente um controle delicado ou um controle específico de um plugin, o que também não é interessante. Essa opção tem que estar sempre habilitada. Essa opção Force Stereo Operation, ela tem a ver com quando os senhores, por exemplo, não tem um monitor de referência, os senhores estão usando um aparelho de som que tem aquela entrada auxiliar, ela não tem aquela entrada RL em separado, ela é em estéreo, já entra, né? Sai da sua DAW, tem lá o plug ele é estéreo e ele entra direto no auxiliar do áudio. O que vai acontecer com esse plugin? O plugin às vezes é mono e ele
não vai funcionar então a contento. O que acontece então? Você fazendo isso, você fala com o Sonar fazer uma cópia de todas as tracks, faz uma cópia virtual e manda para as duas caixas ao mesmo tempo, para que assim o plugin saia com o efeito que os senhores realmente fizeram, quer ver se ele é mono, ele não vai sair dentro daquele efeito porque a coisa está sendo vista como estéreo, força. Então isso aqui também é desmarcado, isso aqui só é usado nessa situação dos senhores usarem isso para um áudio, por exemplo, um equipamento de som que tenha só uma entrada estéreo, um auxiliar de entrada estéreo. Senhores, eu vou falar algo aqui que eu vou até fugir um pouco. E em cima disso aqui, de forçar essa operação estéreo, às vezes nós trabalhamos, né, que é a forma que muitos gostam de fazer, uma mixagem ela em mono para depois passar para estéreo. Então, eu quero deixar aqui registrado que às vezes os senhores chegam aqui, vamos ver aqui se eu consigo abrir aqui o console, eu vou abrir aqui o console, e os senhores na master começam a ouvir, ó, aqui, ó, a master está para sair estéreo, os senhores botam para que ela saia em mono. Então, vê que todo o áudio sairá em mono. Isso irá afetar em muitos certos plugins. Por isso é que eu digo sempre que quando for usar uma track que ela seja mono, use um plugin mono. Se a track é estéreo, use em estéreo para que não cause, às vezes, uma leitura errada, ou seja, estou fazendo uma mixagem de uma forma errada. Vamos voltar ao nosso assunto. Essa opção de Not Intercept NRPNS, desculpa meu inglês que eu não falo nem o português, mas vamos lá. Tem a ver, senhores, com implementação de automação de certos plugins. Certos plugins já têm uma própria automação, como no caso de alguns efeitos como de ping-pong, já vem ali, ou se não, certos sínteses, né, certos VSTIs, tem muitos já da sua própria implementação, tem uma automação para, às vezes, um jogo de áudio, né, de saída para a L, esquerda, aquele balanceamento de um jogo de corrida de áudio. Não vamos entrar no mérito. Então, se os senhores habilitar isso aqui, o que vai acontecer? Os senhores vão não ter muito acesso, às vezes, a uma implementação particular. Por quê? O Sonar vai sempre entender, não, o plugin lá ele já vai decidir o que ele vai fazer, e não é o editor. Então, é bom que esteja sempre desabilitada. Enable Delay, compensação, tem a ver, lógico, com atraso. Normalmente, você vai deixar essa caixa habilitada, porque o Sonar contém um compensador de atraso que liga e desliga automaticamente para cada plugin. Então, o que você faz lá, ele vai seguindo. É mesmo, quase igual o caso que eu falei em cima, só que tem a ver com atraso de delay, porque senão ele... lógico que o plugin vai precisar desse atraso do próprio Sonar, que causa isso, ajude ele sincronizando, ele não vai sincronizar. E o áudio vai sair sempre um pouco atrasado, porque às vezes o plugin ele faz o processo internamente, mas até a saída no seu monitor demora. E o Sonar, ele faz o quê? Quando isso aqui está habilitado, ele compensa esse, às vezes, um atraso da distância, o atraso, às vezes, do processo. Não é da distância, né, que tem a ver com o cabo, mas tem a ver com o processo. Existe um certo atraso pelo processamento, memória e tudo, que não vamos entrar também nessa parte de tão profunda. Mas é bom que esteja, porque dessa forma você vai fazer o processo e se tiver algum atraso, algum erro nesse processo, ele será compensado pelo próprio Sonar. A opção Serialize Host Access tem a ver, quando essa opção está desabilitada, o motor, né, o áudio do Sonar, todo o processo do Sonar, ele é executado de uma forma mais eficiente, porque ele vai interagir com o plugin sem afetar o mecanismo de áudio. Ele, quer dizer, ele ajuda, ele faz parte do plugin. O motor do plugin se une ao do Sonar, os dois trabalham em conjunto. Com isso, você tem melhor performance do próprio Sonar, da própria leitura de áudio. Sendo que esse processo aqui você vai selecionar para serializar, ou seja, desvincular o Sonar do plugin, no caso de, às vezes, de problema, que às vezes o Sonar encontra problema de não trabalhar bem com certo plugin. Aí aquele plugin, né, esse plugin aqui é individual, como eu falei, cada plugin propriedade é de um certo plugin. Aqui no caso é do API 550A mono. Então, nesse caso, para esse plugin aqui, se ele houvesse, tá dando atraso, tá dando engasgo, tá dando um problema, você falava, não, deixa o plugin trabalhar de forma dele sozinho e não quero que o Sonar interfira, certo? Geralmente desabilitado, que é bom que o Sonar interfira, que assim os dois trabalhem junto
as duas partes trabalham de forma melhor. Só quando houver problema de incompatibilidade entre as duas formas. Se ele vê que um plugin não está se dando bem com o sonar, em trabalhar em conjunto, fala, então, meu amigo, vou separar vocês dois. Senhores, essas duas opções que tem que colocar número, eu não vou me aprofundar dela, porque ela seria eu sei que o estudo de hoje está muito longo. Se eu entrar nessa parte, nós vamos ficar horas. Então eu vou só falar por cima da primeira opção. Essa opção controla o número de entrada, né, na cadeia lateral de sinais para o plugin. Então, o certo é que o valor padrão de número máximo de entrada para um plugin, né, que ele receba um sinal de um plugin, é feito por ele mesmo, então não precisa definir isso, porque se os senhores colocarem, por exemplo, 2, o sonar não vai apresentar nenhuma interferência, vamos botar assim. Se definido, por exemplo, como 4, ele irá exibir, o sonar irá direcionar por ele mesmo. Não, então não é bom, vamos pular isso. E a parte de baixo também, que é a Bridge, a J-Bridge. Isso aqui tem a ver, senhores, o bit com bit realmente do PC, ou seja, eu não vou entrar no mérito da questão, mas isso aqui permite que o computador supere as limitações do processo. Por exemplo, de 32 bits, você coloque lá, force ele para trabalhar em 64 bits numa certa situação. Então isso é coisa que ninguém força, ninguém vai, não tem muito a ver, tem a ver com o mecanismo, e não vamos pular isso aqui. E aqui é para logar algum preset que você tenha já feito para esse processo. Vamos habilitar aqui agora Enable Mono Processo. Vamos pular. Essa Enable Mono Processo, senhores, tem a ver que quando essa opção está ativada, o sonar vai replicar o sinal de áudio a partir do sinal principal para um canal esquerdo e direito, forçando efetivamente a saída do plugin a ser mono, quando os senhores for colocar essa situação em mono. Então é bom que esteja, porque às vezes você quer fazer aquele processo que eu falei lá de mono, isso aqui ele vai nos ajudar. Senhores, vamos acelerar que já está extenso demais. Senhores, a primeira opção, Suspend Audio Stop, ela tem a ver com os senhores habilitando isso aqui, que toda vez que os senhores pare todos os efeitos. Isso é ruim, porque no caso, se os senhores usarem delay, reverb, o que vai acontecer? Não vai haver a cauda. E esses processos, como de delay e reverb, ele funciona em cima dessas caudas, né, desses atrasos, dessa continuidade. E aqui no caso não, parou mesmo, ele bruscamente ele para o áudio. Então, se os senhores fizerem ou notarem que está havendo problema no plugin, por exemplo, de reverb com isso, é porque os senhores habilitaram isso aqui. E a parte de baixo é para ser usada só quando os senhores tiverem problema de nota presa, quando talvez tem um transporte que não quer funcionar. Por quê? Ele vai fazer o seguinte, toda vez que você parar alguma coisa, ele faz tipo um reset naquele plugin para que ele inicie novamente quando está ouvindo. Então, se eu só vai usar isso aqui, toda vez que você para e depois vai continuar a tocar e está dando problema aquele plugin, é porque ele está com algum tipo de conflito. Então, quer dizer, quando o senhor seleciona essa última opção, os senhores estão dizendo para ele que sempre que parar, ele reiniciar novamente. Como se o senhor se desligasse e ligasse ele novamente, dando um reset nele. Bom, senhores, eu sei que muitos não têm muito tempo, né, para estudo, então para que esse estudo já está grande demais, não se torne mais prolongado, eu ia continuar falando agora sobre customização de VST. Vamos deixar então para o próximo módulo, nós entramos no uso e vou incluir isso também, essa parte, para que nós possamos fechar esse assunto de VST. Quero, senhores, deixar registrado toda a minha gratidão a todos os senhores que estão mandando seus incentivos, que isso que me mantém aqui no canal com os senhores, porque toda vez que eu estou cansado e eu sou uma pessoa que tem uma vida muito atribulada, cheia de serviços, eu não paro, e às vezes eu estou cansado, eu falo, vou deixar para fazer depois, mas toda vez que eu recebo esse incentivo, que eu recebo essa forma de carinho dos senhores, que são a minha família, eu falo, não posso deixar a minha família na mão. Então, é isso que me mantém aqui. Então, muito obrigado. É para os senhores que eu tenho esse canal, não estou aqui para fins financeiros, nada. Não estou querendo visando lucro. É só ajudar a essa família que se tornou a minha família do áudio. Quero agradecer a todos aqueles que estão dando seu joinha aí, que é o sinal que eu estou conseguindo passar aquilo que foi proposto pela minha cabeça aqui nesse canal. E que Deus abençoe a cada um dos senhores ricamente. E até o nosso próximo módulo.